tema de hoje, o grande desafio da igreja atual é tomar cuidado com as distrações. A gente tem que tomar muito cuidado com as distrações. O nosso inimigo tenta, de todas as formas, ele usa todos os meios possíveis e imagináveis para distrair-nos, para nos afastar do Senhor. E por conta destas distrações, nós acabamos perdendo o foco, nós acabamos nos distraindo. E a pior coisa que existe no mundo de hoje, são as distrações que levam as pessoas a perder o seu foco. E se nós falarmos aqui secularmente, o que tem de distrações hoje, pra vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa por um site, um grupo de contratações, essas empresas de recursos humanos lá dos Estados Unidos. Eles fizeram, essa empresa, a Carrie Boulder, ela fez uma pesquisa e descobriu-se 10 distrações, as 10 principais distrações num local de trabalho, por exemplo. Então, primeiro, celulares. Segundo, navegação na internet. Terceiro, fofoca. Quarto, mídia social, as redes sociais. Quinto, e-mails. Sexto, conversa com colegas de trabalho. Sétimo, encontros ali dentro do trabalho. Oitavo, pausas para fumar ou lanchar. Nono, colaboradores barulhentos, aquelas pessoas que falam alto e que distrai, que tira atenção. E por último, aquelas que ficam sentadas num cubículo meio que escondido e fica ali distraído. É incrível que mais da metade dos pesquisadores ou dos empregadores que foram pesquisados, eles disseram que essa questão de distração no trabalho, e isso afeta a produtividade, leva as empresas a começarem a colocar regras. E inclusive hoje existe uma máxima em muitas empresas, essa questão de produtividade. Por exemplo, eles pagam um valor mínimo de salário e o resto a pessoa tem que produzir. Ela tem que produzir. E por conta disso, muita gente hoje às vezes não quer, principalmente na Europa, as pessoas não querem trabalhar desta forma. Elas querem, como todo mundo, aquele trabalho que você chega 8 da manhã, senta na sua mesa, checa os seus e-mails, manda suas mensagens de celular, e depois você começa a trabalhar, meio-dia você para, aí você vai almoçar, fica 1 hora, 1 hora e meia almoçando, volta e continua trabalhando. Quando dá 5, 6 da tarde, você vai embora para o outro dia, nome na lista lá daquela empresa, você é registrado, tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a 14º, tem direito a até o lucro da empresa. Todo mundo quer um trabalho assim, sim ou não? Tem alguém aqui que não quer? Eu, se tivesse um trabalho desse, eu estava aqui feliz. Mas não é mais assim que funciona. Hoje as empresas, elas estão desenvolvendo programas para que as pessoas produzam cada vez mais. Por exemplo, esse pós-pandemia, muita empresa descobriu que o funcionário que produz num computador e tal, em casa, sai mais barato do que ele ir lá e ir num determinado local, e lá a empresa tem que bancar o aluguel do local, energia, água,
os insumos para a pessoa quando vai no banheiro, tem que fornecer um almoço, e enfim, é um custo muito alto. Eles descobriram que a pessoa ficando em casa, ela tem um horário de carga profissional bem maior do que tinha, porque ela não perde tempo em trânsito. Ela utiliza a internet da sua casa, se ela quiser trabalhar. Ela faz o horário de almoço e se demorar muito, os caras começam a cobrar e ela tem que produzir. Então, dentro dessa pesquisa que foi feita por essa grande empresa de recursos humanos lá nos Estados Unidos, esse estudo que eles fizeram revelou, por exemplo, que 37% dos empregadores apontaram, por exemplo, que fofocas no escritório estavam atrapalhando o bom andamento da empresa. Enquanto 27% mencionaram colegas de trabalho parando para conversar durante o expediente, aquele bate-papo, aquele negócio que antigamente, na época aí de alguns irmãos de mais idade, eu sei porque meu pai falava disso, enfim, o cara chegava às 8 horas da manhã, ficava batendo papo, falando do futebol, do time, aí ele ia brincar segunda-feira, depois é que ele ia trabalhar. Hoje já a máxima é diferente. Hoje a pessoa chega, já tem que trabalhar, tem que produzir. Se ela não produzir, manda embora e contrata outro. E por que isso está acontecendo? Porque infelizmente existe uma distração muito grande. Como disse aqui, foi apontado por esse estudo que a maior distração hoje é o celular. As pessoas parece que quando saem sem celular, parece que estão saindo nuas. Esqueceu o celular em casa, meu Deus, eu tenho que voltar. Sem celular eu não vivo. Eu tenho que olhar. Você pode ver, aqui não, mas tem muita igreja que na hora do culto as pessoas estão lá, olhando para o pastor, vai estar assim, olhando a rede social. Aqui não, porque aqui todo mundo é crente, Só nas outras igrejas que acontece isso. Enfim, pessoas que estão num culto de adoração a Deus e estão mexendo no celular. A gente até entende que existem algumas coisas que acontecem que fogem o controle e você precisa, por exemplo, esse tipo de coisa não acontece comigo. Meu celular fica no escritório, quando não no escritório, no carro, na hora do culto. Se alguém me ligar na hora do culto, não vai conseguir falar comigo. Simples, por quê? Porque esse momento é um momento meu e Deus. Nada vai tirar a minha atenção, nada vai me distrair, inclusive o celular, porque ele não está nem comigo. Mas infelizmente hoje o celular se tornou um motivo de distração até para as crianças pequenas. Tem pais que compram celulares, dão para os filhos, instalam um joguinho e o filho fica ali, horas às vezes até a madrugada, jogando celular ou na internet, e ali fica aí. Ai, graças a Deus, o meu filho, ele está ali sossegado, brincando no celular. Que pena que muitos pais pensam assim. O celular distrai e na maioria das vezes destrói relacionamentos de marido e mulher, destrói relacionamentos de amigos, destrói relacionamentos de irmãos em Cristo. As distrações que o celular traz são terríveis. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não vim aqui hoje falar de celular, é que foi nessa pesquisa definido como o primeiro lugar que distrai as pessoas. A distração hoje é muito grande. Inclusive até eu peguei um vídeo na internet, pequeno vídeo, 40, não achou o link, Infelizmente não acharam o link aí. Tá bom, Deus abençoe, é uma pena. Eu mandei aí no meio da mensagem, Não sei se vocês acharam, enfim. Mas tem um vídeo de 40 segundos, você já deve ter visto também, que as pessoas estão no celular, um dá uma cabeçada na placa, o outro cai dentro de um lugar cheio d'água, e passa no final uma mulher que estava guiando,
E ela olhando no celular, mandando mensagem, bateu o carro capotou e ela chegou a morrer. Essa distração afeta hoje a vida de centenas de milhares de pessoas. Se nós trouxermos isso, ou vamos usar essa expressão, vamos espiritualizar, vamos trazer isso para o meio cristão. Meus irmãos, o que tem de cristão hoje distraído, por conta das coisas que o mundo oferece, nossa, é muito grande, muito grande. E se você olhar na Bíblia, se você puxar na Bíblia, você vai encontrar várias situações que foram criadas por causa destes momentos de distrações. Eu peguei alguns aqui. Por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel foi liberto do Egito. Eles estavam caminhando no deserto. Deus estava provando o coração deles. E nessa provação, a cada dia surgia algo de diferente. Mas Deus estava com eles. Deus os guardava. Chegou um momento que um rei da época, que tinha um exército até muito grande, ele chamou o famoso Balaão, que era um adivinho, um profeta daquela época, né? Que falava com Deus, que tinha o dom de profecia, de revelação. Chamaram ele, ofereceram um grande dinheiro para ele, uma boa grana, bens e tal, para que ele amaldiçoasse aquele povo. E o interessante é que quando ele foi chamado e foi para aquele lugar, ele começava a orar e, em vez de amaldiçoar, ele abençoava o povo. Ele fez isso pelo menos umas 3 vezes. O rei da época ficou revoltado com ele, até que ele fala assim: olha, o povo, esse povo é povo escolhido de Deus, não adianta amaldiçoar, não adianta, pode esquecer. E o rei ficou revoltado com ele. Havia prometido uma riqueza muito grande, e lógico, Balaão estava de olho na riqueza. E segundo os estudos da Bíblia, segundo alguns textos, chegou um momento que Balaão deu um conselho para o rei e para aquele povo. Ele falou assim: olha, o povo, amaldiçoá-los vai ser difícil, mas se vocês conseguirem distraí-lo, aí vocês vão conseguir destruí-los. Como? Ele falou: olha, pega um momento que eles estão aí descansando, tal, e se aproxima. Faz o seguinte: oferece inclusive as suas mulheres. Provavelmente nesse momento de distração, eles vão acabar abrindo uma possibilidade de vocês entrarem, e eles, em vez de serem protegidos, vão ser destruídos. Ele deu esse conselho. E foi o que aconteceu. Vou citar para você, acompanha aqui no telão, Números, capítulo 25, versículo 1. Diz assim que enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Olha que coisa. Versículo 2: que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Olha que distração. A distração foi tão grande que essas mulheres começaram a chamar alguns homens, e esses homens foram. E eu estava lendo ontem o livro de Provérbios, né, naquela sequência de leitura da Bíblia que a gente tem diária. Estava lendo o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios, Salomão estava exatamente dando esse conselho. O mesmo Salomão que deu um conselho em relação a isso, foi o mesmo Salomão que depois, infelizmente, teve 1000 mulheres. Mas esses homens, eles começaram a olhar essas moças, mulheres, e começaram a ir atrás delas. Mas para ter um relacionamento, elas impunham uma questão: olha, nós temos os nossos deuses, os nossos sacrifícios, se vocês quiserem. E eles caíram como patos. Por quê? Porque eles foram distraídos por uma questão, a questão sexual. Aqui o texto, versículo 3 diz: assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor. Olha que coisa terrível. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Versículo 4: e o Senhor disse a Moisés:
prenda todos os chefes desse povo, olha que coisa doida, e enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Versículo 5, então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Versículo 6, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que oravam à entrada da tenda do encontro. Aí aconteceu o seguinte: 7, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. 8, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e da mulher, e então cessou a praga contra os israelitas. Alguém tomou uma atitude, os homens estavam orando, Deus deu uma ordem, mas ainda assim, versículo 9, os que morreram por causa da praga, que foi enviada uma praga no meio do povo, foram 24 mil pessoas. 24 mil pessoas perderam a vida por causa de uma distração. Por isso que eu comecei dizendo aqui que o inimigo de nossas almas, ele é craque em distrair. Ele é craque em colocar em xeque aquilo que você ouve, aquilo que você lê dentro da palavra de Deus. Me permita dizer isso aqui, ele é bom no que ele faz. Ele está aí há 5, 6 mil anos rodeando a terra, e ele conhece o ser humano, de ver as atitudes, os olhares. Ele não conhece o nosso pensamento, mas só de ver, como os psicólogos de hoje, esses policiais forenses, se ele começa a entrevistar a pessoa, ele sabe que o cara está mentindo, ele sabe que o cara fez. Então, o inimigo das nossas almas conhece. Então, já que não tinha jeito de amaldiçoar o povo, veio um conselho: olha, mostra as mulheres. Por exemplo, se você olhar uma outra história para a Bíblia, no livro de Gênesis, Eva, ela estava distraída no jardim, o jardim do Éden, estava lá andando, distraída assim, bonito, olha que legal, olha que coisa. Aí chega perto daquela árvore que Deus tinha proibido, aí vem a serpente e fala para ela: oi, tudo bem? Ela: tudo bem, quem é você? Eu sou aquele que vai acabar com a tua raça. Claro que não falou isso, mas era isso que ele queria dizer. Aí ele fala: escuta, o que foi que Deus falou sobre essa árvore, esse fruto aqui? E ela fala: ele falou que se comermos disso aí nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, vocês vão ser que nem Deus se vocês comerem desse fruto. Aí o quê? O medo de Deus é que vocês vão ser que nem Ele. Aí ela olha para o fruto, distraída, né? Bonito. O texto diz que deu aquela visão bonita, deu água na boca. Falou: vou comer. Comeu e deu para o seu marido. Você sabe do resto da história. Uma distração acabou com a história daquele casal dentro daquele lugar maravilhoso. Uma outra história bíblica é de Sansão. Sansão era um cara que foi usado por Deus. Deus deu para ele uma força excomunal. Era um homem que destruía, que matava, que era um tipo de juiz da época, segundo a palavra. Mas um dia ele foi distraído também por uma prostituta. Ele amou uma mulher prostituta. Devia ser muito boa de cama, porque ele tinha prazer com ela, ele não se afastava dela. Por mais conselhos que o pai e a mãe deram, estão registrados aqui, ele se atraiu, ele se distraiu da razão principal que Deus o tinha separado, da razão principal que Deus tinha capacitado ele com força. Ele se distraiu, ele foi e ainda brincou: não, a minha força é assim, minha força é assada, minha força é cozida, minha força é frita, até o momento, na verdade, que ele falou por que tinha aquela força. E a palavra de Deus diz que naquele momento o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus saiu da vida daquele homem. E ele achava: eu vou sair mais uma vez. E não foi. Por quê? Porque ele foi distraído, a mulher o distraiu. Meus irmãos, se você olhar para a Bíblia, você vê a distração de Davi. Davi era um guerreiro. Não houve um rei tão guerreiro como Davi. Davi foi aqui entre os reis
descritos da palavra de Deus, foi um homem que guerreou muito, obteve centenas de vitórias, capacitado por Deus, baixinho, 1,65 de altura, mas um cara corajoso, um cara que tinha um relacionamento com Deus poderoso, maravilhoso, e Deus o capacitava. Ele tinha um reino que era respeitado em todo lugar, apesar de ser um reino cheio de guerras, era um reino cheio de batalhas. Ele tinha soldados, ele tinha os chefes das guardas, eram homens treinados, os caras eram bons em guerra. E Davi, na maioria das vezes, ele ia junto, estava à frente. Havia uma máxima naquela época: o rei ia, chegava e ele dava uma ordem, levantava alguma coisa para o exército ir. Então Davi sempre estava, até o dia que ele falou assim: hoje eu não vou, eu estou cansado, vou ficar em casa, vou acordar mais tarde. E foi o que ele fez. Naquele dia o exército estava guerreando, ele ficou em casa. Aí acordou mais tarde, abriu a janela lá do hall que ele tinha no seu palácio, que era no alto, e está lá se espreguiçando, tal, graças a Deus, hoje eu estou de folga. Até que ele olha assim e vê uma mulher se banhando. Aí ele olha e fala: caramba, que mulherão, hein? Aí chama o seu, escuta, quem é aquela mulher? A mulher de Urias. Pô, chama ela aqui. Você sabe do resto da história. Nosso inimigo, meus irmãos, ele é craque em distrair a gente. E ele sabe principalmente distrair naquilo que mais nós arregalamos os olhos. Seja sexo, seja poder, seja dinheiro. Ele é muito bom em oferecer coisas para pegar as pessoas, distraí-las e levá-las para longe de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 11. A palavra de Deus nos fala sobre Salomão, versículo 4. Olha o que o texto diz: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Interessante que enquanto ele estava focado, e essa questão máxima da gente estudar, aprender e colocar em prática nas nossas vidas, enquanto ele estava focado, ele era um rei poderoso. Em termos de riqueza, ele era talvez o dobro, o triplo, mais rico que seu pai. Ele era um rei forte. O seu reinado, a maioria do reinado, boa parte dos anos do reinado de Salomão, não houve guerras, foi um reinado de paz, porque as pessoas admiravam Salomão por causa da sua sabedoria. Pessoas vinham de longe consultá-lo por causa da fama que ele tinha de ser sábio. Deus lhe deu revelações, Deus lhe dava sabedoria, encheu ele de riquezas. Ele experimentou, irmãos, e hoje, se você pesquisar, você encontra, vou fazer uma comparação aqui, me permita, hoje você encontra muitos ex-grandes pastores que viveram um sucesso extraordinário, como Salomão, mas infelizmente uma distração fez com que ele se afastasse, perdesse o foco. E não foi diferente com Salomão. Salomão, infelizmente, por causa dessa distração de ter mulheres, e segundo o texto, ele teve pelo menos 1000. O problema não é ter 1000 mulheres, o problema é ter 1000 sogras, né? Enfim, esse era uma benção. Imagina essas mulheres, a cada dia uma delas tirando a atenção dele, distraindo ele. Salomão, você sabe de onde eu vim? Lá eu tinha um costume, eu preciso adorar o meu Deus. A outra: Salomão, eu também. Salomão, eu também. Você pegou a gente de lá, a gente está aqui, a gente te serve, mas a gente também quer ter algum direito. E o texto diz que ele mandou construir um altar para cada uma dos deuses daquelas mulheres. E ele foi perdendo a mão, ele foi se distraindo por causa do prazer, ele foi se distraindo. E o texto diz que essas distrações dele trouxeram muitos problemas.
Muitos problemas. Um desses grandes problemas que levou Salomão a viver o final da vida dele de uma forma triste foi a idolatria. Porque para Salomão já não tinha mais aquele negócio, eu e Deus. Davi não viveu isso. Davi, apesar de todos os erros dele, apesar das distrações que ele teve, era ele Deus, Deus e ele. O seu filho Salomão, ao contrário, chegou um momento na vida dele que, por causa dessas distrações, ele começou a adorar os deuses das mulheres. Como assim? Uma pessoa que tem um Deus vivo e poderoso se esquece disso, se afasta da presença do Senhor e passa a viver assim? Como isso é possível? Foi possível na vida de Salomão. Eu podia citar aqui tantos outros que estão descritos na Bíblia que, por causa dessas distrações diárias, infelizmente sucumbiram e se afastaram da presença do Senhor. A gente pega esses textos da Bíblia para a gente ler e colocar a nossa vida dentro. E eu quero hoje te trazer esse estudo aqui, esse entendimento, para que a gente tome muito cuidado, porque nós estamos nos tempos finais. A volta de Cristo está cada vez mais próxima, e agora o inimigo vai querer realmente nos distrair, para que a gente perca esse encontro que nós vamos ter com Jesus. Mais cedo ou mais tarde, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e se a gente morrer antes dele voltar, a gente vai se encontrar com ele também. E como eu disse, hoje tem muita coisa que distrai a gente: TV, internet, celular, shopping. Shopping tem um em cada lugar aqui em São Paulo. É um em cada lugar aí, cada bairro tem. São Paulo, se eu não me engano, hoje tem 55 ou 56 shoppings na cidade inteira de São Paulo, e se juntar ainda Osasco, Guarulhos, outras cidades, aumenta o número. Por quê? Porque o povo gosta de distração. Eu não estou falando que você não pode ir no shopping, por favor, entenda o que eu estou falando aqui. O que eu quero te mostrar é que as coisas hoje estão estão distraindo e tirando a atenção, o foco principal das pessoas. Domingo, por exemplo, antigamente, domingo, a gente chamava, domingo é o dia do Senhor. Domingo podia chover canivete, a gente estava na igreja. Domingo podia ter uma maior dificuldade para ir, a gente estava na igreja. Podia fazer sol, chuva, frio, calor, nós estávamos na igreja. E olha que antigamente, para uma igreja ter um ar-condicionado como a gente tem hoje, era muito difícil. Era ventilador e aquele bafo quente, e gente com lenço. E naquela época ainda a gente usava gravata, terno, suava que nem um porco lá na hora do culto, com toalha e tal, mas era aquele culto assim cheio, as pessoas glorificavam, adoravam, tinha um mover do Senhor tremendo. Por que não acontece isso hoje? Porque as pessoas estão distraídas. Até no momento do culto as pessoas estão distraídas com os seus problemas, com as suas contas, com as suas dificuldades, com os seus anseios. As pessoas se distraem. A distração para o ser humano é fácil de acontecer. E infelizmente hoje, o mundo de hoje está convergindo para essa questão de distração. As pessoas, elas nunca estão mais conformadas, entenda essa expressão conformadas, com o que tem. Você vê que a cada dia lança-se um celular diferente, um modelo de celular diferente. E a pessoa tem um celular e ela já começa a achar, não, eu preciso comprar outro, eu preciso comprar outro. Na verdade você não precisa. A máxima dos grandes homens ligados a marketing, das grandes empresas de marketing, é o seguinte: isso é fato, você pode pesquisar na internet. Nós precisamos levar as pessoas a comprar o que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm. Essa é a máxima do marketing. E eles estão conseguindo, tirando a atenção das pessoas. As pessoas hoje trabalham que nem loucas para ter as coisas que mais cedo ou mais tarde vai ficar tudo aí.
Ô pastor, mas eu não posso ter uma casa, um carro. Sim, você pode ter uma casa, um carro, mas você tem um carro, aí vem um outro melhor, você já quer o outro melhor, aí você já quer uma casa, aí você já quer uma roupa, aí você já quer um celular, aí você já quer uma televisão, aí você já quer... Isso distrai a gente. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, meus irmãos, porque essa distração que o inimigo está lançando tem levado muita gente para longe do Senhor. Eu sei que é difícil falar de um tema como esse, num culto de manhã, porque, como eu já disse aqui, é fácil você chegar aqui e falar assim: meu irmão, Deus vai te abençoar, meu irmão, Deus vai te enriquecer, meu irmão, curta a tua vida, aproveite. É o que todo mundo quer ouvir. Mas eu sei que Deus vai abençoar, porque a palavra dele já disse isso, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu sei que eu e você temos que aproveitar e curtir a nossa vida, mas eu sei também, em primeiro lugar, que a gente precisa estar conectado com Deus e não deixar que essas distrações nos afastem dele. Essas distrações de hoje estão levando as pessoas a lerem menos a Bíblia. Os crentes de hoje não conhecem a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não conhece, não sabe nem os direitos e os deveres que estão contidos na palavra. É igual aconteceu sexta-feira eu estava assistindo um programa de entrevistas e um dos caras estava na rua, lá na Avenida Paulista, entrevistando o pessoal. Escuta, o que você acha dessa PAC aí, do que foi aprovado aí na calada da noite pelos deputados? O que você acha? Chegava uma pessoa, o que foi aprovado? Não, tá bom, esquece. Aí o outro, o que você acha disso aqui? Sinceramente eu não sei, né? O cara ainda brincou, falou assim: não se preocupa, porque nem os deputados que aprovaram sabem que eles aprovaram. Trazendo isso para o lado cristão, o povo cristão não conhece Bíblia, não lê Bíblia, não ora mais como antigamente. Haja visto os cultos mirrados que nós temos de oração na nossa igreja, não só na nossa, mas na maioria das igrejas. A gente precisa às vezes desligar a TV e ouvir Deus falar. Meu irmão, minha irmã, Deus quer falar ao teu coração coisas que você ainda não sabe, Ele quer te revelar. E às vezes isso não acontece porque perdemos tempo, somos distraídos. Se você ligar a televisão, se você acessar o Netflix, o Amazon, essas grandes empresas aí de transmissão, de filmes e tal, a infinidade de séries que tem, e inclusive a maioria das séries que tem hoje em dia são séries que falam de morte, mortos-vivos. Tem gente que faz maratona, fica 4, 5, 6 horas assistindo as séries, comendo aquilo, às vezes de madrugada. Por quê? Não, porque eu preciso me distrair. Tá, você precisa se distrair, mas você não precisa se distrair assistindo coisa terrível. Por que você tem que assistir isso? Não, porque fulano assistiu, porque Beltrano assistiu. E daí? Você não é fulano, você não é Beltrano. Você faz parte de um povo que foi liberto das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. A gente tem que começar a assumir o nosso posicionamento. Eu não estou falando que você não pode assistir, você assiste o que você quiser. Eu já falei aqui, o problema é seu. Mas o que eu tenho visto hoje é que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. As pessoas, o negócio de fazer a obra de Deus, de evangelizar, de falar de Jesus, hoje é para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas se preocupam em falar de Jesus, em contar o que Jesus fez na tua vida. E olha que Jesus tem feito coisas tremendas por nós aqui, né? Tem gente que tem sido abençoada por Deus aqui? Pois é. Infelizmente tem muita gente que está aí, inclusive até o diabo, ele é bom nesse quesito fofoca. Se tem uma coisa que o diabo é bom, é na fofoca. Porque para ele colocar uma palavra, uma seta no coração, na boca de uma pessoa que está dentro da igreja fofocando, meu irmão, isso é a coisa mais fácil do mundo. Aliás, até se você abrir o livro de Provérbios capítulo 6, diz que Deus, 6 coisas aborrecem a Deus, mas a 7ª ele abomina. E a 7ª questão que está lá descrito é aquele que semeia contenda entre irmãos. O fofoqueiro,
Aquele que vive falando mal, que critica a igreja, que critica o pastor, que acha que a igreja é assim, que acha que aquele irmão é assado, e fica fomentando, fica falando, sabe? O diabo está distraindo essa pessoa para ela se autodestruir e destruir outros. E é interessante que certa vez o Billy Graham, ele disse uma frase célebre. Ele disse assim: se algum dia você encontrar uma igreja perfeita, se algum dia você encontrar uma igreja perfeita, não se filie a ela, você vai estragá-la. Certa vez Jesus também disse, acompanhe aqui Lucas capítulo 21, versículo 34: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Versículo 35: porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Versículo 36: estejam sempre atentos e orem. Para quê? O texto diz, Jesus falou, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Cuidado, está chegando um tempo que as pessoas vão ficar distraídas. Esse mesmo texto, eu não sei se vocês encontraram aí na linguagem de hoje, conseguiram encontrar? Quem está em cima, ok? Diz assim: e Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando, orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar em pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Eu estou falando sobre isso aqui para os irmãos dessa comunidade hoje, para quem está assistindo, porque, meus irmãos, a cada dia que passa, o tempo está passando mais rápido. Você já sentiu isso? Sim ou não? Cada dia que passa, o tempo está mais rápido. São 24 horas, mas não dá tempo de você fazer tudo que você quer fazer no mesmo dia. E por que o tempo está passando? Simples. A palavra de Deus nos diz que Deus iria remir o tempo no final dos tempos. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar esperto. A gente não pode se distrair. Distrair com as distrações do mundo. E o inimigo, como eu disse, ele está lutando para distrair a igreja. Aliás, diga-se de passagem, tome cuidado, porque existem muitas igrejas por aí, entre aspas, que estão fazendo de tudo para tirar pessoas de outras igrejas. Aliás, existem até pessoas que saem de igreja e querem levar as pessoas dessa igreja para outra igreja. Enfim, eu estava vendo um vídeo ontem de um pastor, aqui, acho que de São Paulo. Ele disse que no ABC tem uma igreja que está escrito assim: venha para cá, promoção, alguma coisa assim, aqui dízimo é 8%. Ela fala: 8? Eu estava dando 10, vou dar 8, mais barato. Só para você ter uma ideia a que nível nós estamos chegando hoje. Por isso que o mundo está acabando. O diabo tem conseguido derrubar aí pastores e mais pastores, famílias cristãs estão sendo destruídas por causa dessas distrações: fofoca, celular, TV, sexo, dinheiro. As pessoas estão sendo atraídas por isso, distraídas para isso. Igreja hoje parece que virou um balcão de comércio, de venda. Eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Meu irmão, se você vem para a igreja porque você quer ser abençoado, você está no lugar errado. Você vem para a igreja para adorar um Deus vivo e poderoso que já te abençoou. Você vem para agradecer, você vem para adorar.
Ah, eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Meu irmão, está errado. Você tem que vir para a igreja para adorar a Deus, porque Deus já te abençoou. Ah, então por que a cabeça não chegou na minha vida? Porque você é cabeça dura. Você se distrai por qualquer coisa, por qualquer evento, qualquer coisa que te chama a atenção. Você vai, você é distraído, você vive de igreja em igreja. Você não lê Bíblia, você não conhece a Bíblia, você não tem aquele momento de ter comunhão com Deus, de falar com Deus, de confiar em Deus, apesar das crises, das lutas. Deus está com a gente, Deus está cuidando da gente. Deus está com a gente, ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar aí sucumbindo, distraído para cá, para lá. Ah, eu acho que aqui não acontece isso, ah, eu acho que aqui não acontece aquilo. Irmão, para com isso, olha para Jesus. Jesus está aqui, e em toda a igreja que se reúne na presença dEle, Ele está presente, aleluia. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar distraído, vai ficar enfraquecido, triste, e uma presa fácil para o inimigo vir e destruir. Toma cuidado, toma cuidado. Para encerrar aqui, eu quero citar duas questões. Primeiro delas, eu li um livro uma vez, uns anos atrás, e esse livro falava da astúcia de Satanás. E ele conta, ele faz uma relação, na verdade. Ele conta uma história que aconteceu parte da África, quando grandes empresas mandaram construtores, funcionários para construir lá linhas de trem, algumas cidades, e os caras foram desbravadores. Ele conta que à noite, quando o povo estava todo junto, reunido, fogueira acesa, porque lá tinha e tem ainda muitos leões, tigres, esses animais predadores. E ele conta que vários funcionários, ao longo dos anos de construção, ele descreve isso no livro, foram devorados por leões. Como assim? O leão, ou os leões, eles tinham uma estratégia. É a estratégia que você vê hoje no Discovery, por exemplo. Tem uma manada, eles não conseguem atacar a manada porque a manada se defende. Então eles começam a correr, e um destes fica perdido e sai. É esta presa que ele quer. Os outros vão embora. Ele vai atrás daquele que se afastou. E ele conta que vários, inclusive à noite, na madrugada, o fogo se apagava, e os leões, eles chegavam sorrateiramente e abocanhavam homens e puxavam ele para o meio da selva. Quando ele dava a bocada, ninguém conseguia libertar mais aquela pessoa, morria. E ele contava, fazendo uma comparação sobre a astúcia do Satanás, do diabo. Porque o diabo, quando a igreja está unida, focada, ele não tem poder contra a igreja do Senhor. O que ele faz? O que a Bíblia diz? Ele ruge como leão, mas ele não é o leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Agora ele vem sorrateiramente e ele tenta separar da manada, da igreja, algumas pessoas. Começa a lançar palavras, distrações. Aí ele abocanha e puxa. Está cheio de gente desviada hoje por conta dessas distrações. Eu estou te falando isso hoje para tomar cuidado, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso, querendo nos tragar, diz o texto. Mas, e eu gosto sempre desse mas, a Bíblia também nos diz que maior é aquele que está em nós. Irmão, irmã, vamos focar, vamos aproveitar. Deus continua sendo Deus deste lugar, da tua vida, da minha vida. E para encerrar aqui a segunda questão que eu quero ler com você um texto. Porque Davi, apesar de todas as suas distrações,
de todos os seus erros, Davi focava sempre em Deus. Davi conseguia enxergar coisas em Deus que talvez a gente nunca conseguiu enxergar. E está cheio de salmos, como eu falei semana passada aqui, que Davi escreveu falando sobre a divindade, sobre Deus, sobre o seu poder, a sua grandeza e tal. E eu quero te convidar a ficar em pé e abrir o Salmo 145. Vamos ler juntos. Salmo 145, Davi, como eu disse, aquele cara que tem uma visão poética, ele escreveu assim, versículo 1: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. O que ele está declarando com isso? Pode acontecer o que acontecer, eu não vou largar do Senhor não. Pode vir o problema que vier, eu não vou abandonar o Senhor não. Versículo 2: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Versículo 3: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Pausa aí, tem gente que quando a gente vai cantar na igreja, grande é o Senhor e muito digno de louvor, mas a pessoa está com um problema, está distraída, ela fica assim: a cidade do nosso Deus, seu santo nome. Boa, de novo essa música, né? A alegria de... Olha a alegria dele. A alegria de... Tinha que cantar assim: a alegria de toda a terra. Sim ou não, irmãos? Sim. Versículo 4: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. 5: proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Aleluia. E a gente estudou semana passada sobre isso. Versículo 6: anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Versículo 7: comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Versículo 8, Davi olha para Deus e fala assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Versículo 9, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Versículo 10, rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. 11, eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Para quê? 12, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Aleluia. Ele ainda olha para Deus e fala assim: Deus, 13, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Pausa aí, você pode falar para a pessoa que está ao seu lado: o nosso Deus é muito bom. Versículo 14: o Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados, porque Ele é misericordioso, amoroso. Aleluia. 15, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. 16, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. 18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. 19, Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. 20, o Senhor cuida de todos os que o amam,
mas a todos os ímpios destruirá. 21, com os meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todos sempre. O que Davi falou? Deus, apesar de tudo que eu fiz aqui, eu tive umas distrações na minha vida aqui, mas eu continuo contigo. O Senhor é o meu Deus, eu sei das tuas grandezas, eu sei que quem é a tua misericórdia, o teu amor, eu sei que o teu poder transforma, cura, por isso que eu continuo contigo. Tu és um Deus grande, um Deus amoroso. Pai, aqui está a minha vida, eu entrego a minha vida a ti. Senhor, não permita que eu seja distraído, que os meus inimigos tenham vitória contra mim. Eu quero servir ao Senhor, eu quero estar na tua presença. Esse era um cara que tinha o foco em Deus. E hoje tem tanta coisa que tira o nosso foco, até os problemas, as dificuldades. Você recebe o salário, não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu isso, eu já contei aqui. Você recebe o salário, aí você recebe e fala, meu Deus, está aqui. Aí passa 10 minutos, você paga as contas, acabou. E ainda não vai dar. Já aconteceu isso com você? Aí vem aquela distração, né? O diabo falando assim, bestão, você está dando dízimo e oferta, vai faltar mesmo. Aí você fica para baixo assim, o que eu tenho que fazer? Não deu? Pô, não deu porque eu devo ter gasto demais, mas ainda assim, eu vou orar, eu vou estudar, eu sei que Deus vai abrir uma porta melhor para mim, eu sei que Deus não vai me deixar na mão, se precisar até o Deus que eu sirvo vai fazer um milagre, mas eu não vou ficar nessa situação. Mas a distração vem e te leva para baixo, te desanima. As dificuldades da vida te levam para baixo, te desanima, quer te distrair. Mas quando você está focado em Cristo Jesus, essas distrações elas passam. Você acorda, opa, pera um pouquinho, pera aí, opa, calma. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho um Deus que é grande, que é poderoso. Aí o diabo fala assim, mas pera um pouquinho, vem cá um pouquinho que eu tenho um negócio bom para você. Não, eu não quero, eu vou continuar servindo a Deus. Mas eu tenho muito dinheiro para te dar. Não importa, o que importa é o que vem de Deus, porque o que vem de Deus vem abençoado. Deu para entender? Vamos orar? Fecha os teus olhos.